jurídica. E para isso, né, nós trouxemos aqui 2 palestrantes, né, para nos ajudar e nos esclarecer nesses pontos dentro das instituições, né, para a gente poder conhecer modelos de contratações que melhor adequem as instituições para tomar processos, né, mais fáceis, ágeis e econômicos. Nosso primeiro palestrante é o Leandro Marcelo Pfeiffer, que é consultor em segurança de informação, risco e privacidade na Master House, consultoria e treinamento, que fica em Brasília, DF, tendo vários skills aí como COBIT, PMO, PMBOK, certificações de CRISC, auditor líder na ISO 2701, 2702, tem uma larga experiência na área, atuando como consultor desde 2003 em várias empresas como IBICT, a própria Escola Superior de Redes da RNP, a G4F, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso, a Allen Brasil, a Intellit Smart Group, entre tantas outras. Atuou também em empresas de tecnologia como diretor de serviços e operações e diretor de comunicação, e também foi presidente do Conselho Fiscal. Adicionalmente, também atuou como professor de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, professor na Fundação Universa, professor titular em gestão de TI na Universidade Católica de Brasília e pesquisador também na UNB. Aqui na Escola Superior de Redes, né, além de consultor, ele também é conteudista e instrutor, né, dos cursos de gestão de risco de sistema de informação e privacidade, gestão de segurança da informação e privacidade, elaboração de PDTI, auditoria de governança de TI com COBIT e COSO, planejamento e construção e contratações no judiciário, planejamento de contratações da IN 01 e gerenciamento de serviço de TI, dentre outros que ele também já participou. E também teremos uma participação muito especial no nosso 60 Minutos de hoje, que é a nossa colega da RNP, a doutora Ana Cristina Sateles, né, que é advogada especializada em direito público e advogada pública com 10 anos de atuação na área, em órgãos da administração pública, nas áreas de elaboração de atos normativos, aplicação de normas e contratações públicas, ministrou cursos em hermenêutica jurídica e processo administrativo, acho que vocês estão vendo os raios aqui que começou a chover, entre outros. E trabalha aqui na RNP como especialista jurídico desde 2017. Então, nós aqui do time do Nas Nuvens damos boas-vindas à Ana Cristina, ao Leandro Pfeiffer, nosso professor aqui da Escola Superior de Redes. Desejamos a eles uma boa palestra e pedimos a todos vocês, nossos clientes, usuários, que deixem suas dúvidas aqui no bate-papo, suas perguntas, para que no final da palestra deles a gente possa interagir com eles. Nós teremos inicialmente aí 35 minutos de palestra do professor, podendo ter interação da nossa colega doutora Ana, e depois uma explicação mais específica de como contratar via RNP, que a doutora Ana também vai explicitar para nós. E aí deixamos uns 15 minutos para que a gente possa aí trocar ideias e tirar as dúvidas após a apresentação. E também, enquanto a apresentação estiver sendo executada, vocês também podem baixar aí a cartilha sobre o Nas Nuvens, né, no site que estão aqui nas notas compartilhadas, ok? Nós ficamos à disposição, eu vou estar interagindo com vocês num bate-papo durante a apresentação. Então, eu desejo a ambos uma excelente apresentação e deixo aí o palco para vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos, né? Estamos encontrando aqui novamente aqui nessas lives, nesses eventos da RNP, para discutir esse tema de contratações, agora com foco em contratações em nuvens, correto? E a gente está há algum tempo trabalhando nesse segmento de consultoria, de contratações, né? Montamos aqui os primeiros cursos na Escola Superior de Redes, na ENAP também, referentes às novas formas de contratações, requisitos de contratações, a partir do Acórdão 1376-2008, 2007 do TCU, que resultou na IN
4/2008 e foi sendo reformada, até que chegamos agora na IN1 2019 da SGD, que trata de um novo modelo de contratação de bens e serviços de TI. Esse modelo de contratações ele tem evoluído, né, através de muitas melhorias introduzidas pelo TCU, correto? Através de discussões, acórdons, etc., e pela ação acertada e imediata lá da equipe do CISP e do pessoal da Secretaria de Governo Digital. Ok, senhores? Vamos tratar aqui desse tema, de algumas coisas que a gente andou investigando e verificando, ok? Senhores, legislação vigente que acompanha contratação em nuvem. Senhores, tem farta legislação. A gente tem aí instruções normativas do Gabinete de Segurança Institucional, normas complementares também, com relação principalmente à parte de segurança da informação, segurança de contratação e gestão de contratos. Tem outros normativos aí, alguns não muito novos, isso já vem rodando há algum tempo. Ok, tem o 1379 lá do TCU, que é de 2015. 2018 teve o 2659, também do TCU, e a portaria 20 do MP, que é de junho de 2016. Ok? Em todos esses modelos de elaboração de termos de referência e modelos de contratação, essas normas aqui são as que se encontram presentes, que são da linha de segurança da informação, 27001, 2, 17, 18 a 5, que é a gestão de risco de segurança da informação, que a gente não botou aqui, mas também faz parte. O que a gente procurou com essa abordagem aqui? Primeiro, meu amigo, legislação tem, né? Já existe um bom arcabouço legal para a gente fazer esses contratos. Algumas coisas aconteceram a partir da instrução normativa número 1 da SGD, correto? E eles geraram algumas novas requisições, né? Então, agora, por exemplo, já existia, antes chamava-se análise de avaliação, mas agora chama-se ETP, Estudo Técnico Preliminar. Senhores, esse documento, ele agora, pela IN1 2019, ele é parte do processo de contratação. A ETP é onde tem a antiga análise de viabilidade nas INs 4 anteriores, correto? Então, a ETP unificou vários artefatos e baseado nesse estudo técnico preliminar é que sustenta o teu processo de compra. Ou seja, se você comprou mal, né, o fornecedor que ganhou a licitação não estava no perfil que você desejou, ou no perfil necessário para atender os requisitos da tua organização, foi na ETP que o furo começou. Correto? Então, senhores, a ETP é um documento, é o cerne agora da contratação. Ok? Porque ele trata da análise de viabilidade. E olha só, ele vem agora com algumas diferenças. Então, o ETP ele tem que ter o motivo e a justificativa da contratação detalhado, ok? A IN fala, e os aconteceu a respeito também já diz que isso tem que ser detalhado, claro e objetivo. Então, não adianta você colocar numa ETP que vai melhorar a performance de alguma coisa, porque melhorar a performance não quer dizer absolutamente nada. Ok? Você precisa do indicador, você precisa de métrica, ok? Eu estou nessa situação, eu vou passar para aquela situação. Isso tem que estar na ETP. Correto? O segundo é a análise comparativa de soluções. Então, na tua ETP, se você não vou partir para contratação em nuvem, você vai ter que montar um estudo técnico comparando os vários tipos de nuvem com não contratar em nuvem, ok? Fazer expansão do teu data center ou da tua sala cofre, seja o que for, comparar isso e entregar uma recomendação que faz parte do resultado da ETP. A ETP conclui com uma recomendação. Então, olha só, isso ficou bem mais interessante do ponto de vista técnico, porque agora nós, né, a gente que é de TI e batalha muito nessa área, com isso aqui a gente ficou muito respaldado com aquelas contratações políticas, correto? Porque tem que ter evidências, ok, do motivo, da justificativa, tem que ter evidência que foi feita uma análise comparativa de soluções, não é uma análise comparativa de fornecedor. Nós estamos falando aqui em solução,
Correto? Então, para eu armazenar meus dados, eu tenho opção em nuvem, várias opções, e eu tenho opções de armazenamento local. Eu tenho N opções, eu tenho que avaliá-las e validá-las dentro do que entenda a equipe de planejamento da contratação, que atenda melhor a necessidade do negócio, com relação a custo e benefício principalmente. Ok? Agora você tem análise de risco na contratação. Ok? Você tem que fazer análise de risco de gestão e análise de risco do encerramento do contrato. Ok? É o famoso dia seguinte, quando encerrar o contrato. Tudo aquilo tem que estar previsto no estudo técnico preliminar. Eu nem estou falando de termo de referência, hein, senhores? Eu estou falando do estudo. Esse é o perrengue. Ok? Tem que avaliar, agora sim, ó, entre as alternativas do mercado, as várias opções de solução, as várias opções de contratação e de fornecedores. Correto? E o mais importante que entrou agora, ok? Que está gerando muita dor de cabeça. Primeiro, são os custos totais de proprietário, o famoso TCO. Então, agora, senhores, no teu estudo técnico preliminar, eu tenho que ter, correto, um item lá que trata exatamente dos custos totais de propriedade. É o quê? É o valor total do ciclo de vida do serviço. Então, eu tenho a contratação do serviço, correto? Eu tenho a implementação do serviço, eu tenho o uso do serviço, eu tenho o descomissionamento do serviço e o encerramento do serviço, correto? Isso tem um custo ao longo do ciclo de vida desse serviço todo, e ele é o famoso TCO, correto? Tem que envolver aí os ativos, insumos, garantias, manutenções, capacitações, tem que estar nesse pacotinho. A gente trabalha aí nesse segmento, eu trabalho em iniciativa privada, e a gente presta muita consultoria para elaboração de termo de referência, correto? É muito trabalhoso você fazer essa análise de TCO, mas olha, senhores, ela é matadora, correto? Depois que você tem esse valor, é muito difícil a equipe de planejamento chegar a um valor de aquisição de uma solução técnica e, por exemplo, a área jurídica, não, mas não pode ser assim, não pode ser assado. Cara, é muito difícil porque toda a ETP ela é sustentada por evidências tangíveis, verificáveis, correto? Por isso que chama evidência, correto? Bom, e principalmente agora, essa ETP, é o estudo técnico preliminar ou análise de viabilidade, salvo se ela tiver ou não informações restritas, confidenciais, ela obrigatoriamente faz parte da documentação do edital. Então, olha só, na data da publicação do edital, a ETP tem que estar lá, ou fazendo parte de um documento integrado com o termo de referência, estando dentro do termo de referência, ou como um anexo ao edital, um anexo ao termo de referência. Mas a ETP agora é pública. Aparece lá o nome, Leandro Pfeiffer. Foi ele que fez esse estudo técnico preliminar e concluiu, baseado nas evidências desse estudo, que esta é a solução, é a melhor solução para atender a necessidade do negócio. Isso é bom e é ruim, claro. É bom porque dá uma exposição e valoriza os técnicos da gente, correto? Porque o técnico passa a ser reconhecido no mercado como um cara, né, de boa cabeça em TI, não simplesmente não desmerecendo nenhuma função em TI, um operador aí de bit-byte, correto? Então, o que a gente tem encontrado de dificuldade, né, nessas contratações? Justamente a elaboração do estudo técnico preliminar para contratação em nuvem. Então, a gente colocou uma nuvenzinha aqui, não foi à toa, né? São expertise nesses temas. Isso é que gera alguma dor de cabeça nos gestores de TI. Correto? A gente botou o desenho aqui em homenagem à Semana Internacional, ao Dia Internacional da Mulher, né? Já que a gente está na semana, a gente botou o exemplo aqui só das meninas. Ok, senhores? Então é esse aí o ônus que cai para nós aí de elaboração da ETP. O que mais que a gente consegue ver aí? Bom, essa instrução normativa também, ela trouxe para nós outras preocupações. Porque a IN, ela é enfática e diz assim,
A IN agora traz uma diretriz específica para contratação de infraestrutura de centros de dados, serviço em nuvem, sala cópia e sala segura. Então, olha só. Leandro, você botou inteiro o teor aí, é só para a gente avaliar alguns pontos principais. Então, olha só. Ele diz aqui, ó, todos que necessitarem criar, ampliar ou renovar a infraestrutura de centros de dados devem fazê-lo por meio da contratação de serviço em nuvem. Então, senhores, olha só, isso aí quer dizer o seguinte, o Ministério da Economia diz, olha, não tenho mais grana para criar, ampliar e renovar centros de dados. Isso inclui sala cofre e sala segura. Não tem grana para isso não, ok? Salvo quando demonstrada a inviabilidade lá no estudo técnico preliminar. Então, lá no estudo técnico preliminar, você vai ter que comprovar que é inviável. Correto? Que era inviável. Eu, particularmente, já elaborei 2 termos de referência em que era inviável a contratação em nuvem. Correto? Nesses 2 casos, a inviabilidade estava no que a gente chama de última milha do link. Correto? Então, essas 2 organizações, a última linha do link para a nuvem era inviável, mesmo que fizesse via satélite. Bom, o outro item importante que a gente traz aqui é que a IN também liberou, ok? Que agora, no termo de referência e no edital, a gente pode exigir certificações, ok? E normas de segurança que sejam relacionadas ao serviço em nuvem. Então, olha só, foi um contrabalanço aí. Isso foi excelente, porque antes a gente não podia pedir certificação. Agora, nesse caso, podemos. Então, você vai fazer a contratação em nuvem, você tem o direito e a obrigação de exigir o ranking de certificações, ok, do prestador do serviço, do futuro contratado, que for necessária a sustentar o teu modelo de negócio. Então, é óbvio, aqui entra a 27001, 7002, né? Agora a 27701, que é segurança para privacidade de dados. Agora o dado está lá na nuvem, está hospedado longe, eu preciso que o cara também me dê uma certificação. No Brasil, parece que, se eu não me engano, só a BNT estava certificando na 27701 por enquanto. Ok? Bom, mas pode exigir certificação em 22232, se eu não me engano, que é de gestão de continuidade de negócio, ok? E todas as certificações que forem vinculadas à tua necessidade de hospedagem remota, ok? Beleza. O 4.2, aqui ele botou em cinza, que é um pouquinho menor a responsabilidade dele, ok? É um dilema esse 4.2, ok? Que é você, na contratação, garantir que o serviço contratado permitam portabilidade de dados e software, ok? Para você transferir o serviço para outro fornecedor em prazo adequado. Correto? Então, o teu termo de referência, o projeto básico, tem que prever, ok? Se você tiver que migrar. Nós vamos ver um exemplo aqui em que isso aqui é muito importante. Ok? É vedada a contratação, ok? Beleza. Ok, senhores? Então, isso aqui são obstáculos. E, principalmente, com relação ao 4.2, né? Que tem dado muita dúvida no pessoal, é o problema do rollback. Ok, tudo bem, não deu certo, agora eu tenho que internalizar tudo de novo. Como é que você vai, depois de 2, 3 anos de contrato em nuvem, você vai fazer um rollback de toda a tua instalação? Como é que você vai trazer tudo de novo para dentro? Qual é o custo disso? Bom, esse custo você já tem lá no teu TCO, porque isso é o que a gente preveu lá como custo de retorno. Correto? Então você tem que ter uma estimativa desse custo de retorno e condições de retorno. Ok, senhores? Bom, isso aqui é uma parte mais legal no sentido de leis que a gente tem que atender, porque em caso de auditoria, problemas com o contrato, a gente tem que seguir toda essa legislação.
ok? A gente tem que fazer e construir os termos de referência, os estudos técnicos preliminares, em compliance com toda a regulamentação, ok? Que interage, que se integra com esse objeto que vai ser contratado, ok? E ainda assim a gente sempre consegue ter uma dor de cabeça ou outra. Bom, principalmente, né, os riscos associados. Senhores, riscos é tranqueira, né? Pauleira os riscos, ok? Então, você tem aqui pelo menos algum dos riscos envolvidos, correto? Primeiro é o risco de escolha de provedor, correto? Você tem que ter um histórico do provedor com relação à reputação dele, ok? O seu histórico de operação no mercado, correto? A sua sustentabilidade, correto? Que o teu provedor não esteja envolvido em problemas políticos, econômicos, correto? Porque isso pode trazer dano, ok? E principalmente a sustentabilidade do teu provedor, correto? As garantias que você vai ter que os serviços estejam disponíveis e principalmente que a gente possa monitorar o que está acontecendo no ambiente do provedor. Ok, senhores? Então, o provedor, no contrato, ele tem que fornecer para nós essas ferramentas de transparência na gestão do contrato. Correto? Na gestão da execução dos serviços. Então, a gente tem que ter essa garantia para a gente poder administrar o risco. Então, por exemplo, o provedor ele tem que ter uma rotina de auditoria e que você possa verificar o resultado dessa auditoria. Os níveis de serviços, se o senhor me permite uma fala, pode entrar. O modelo do Nas Nuvens ele oferece justamente isso, esse controle exato e preciso da execução do contrato, né? A plataforma ela atua particularmente nisso. Isso, então, essa muito bem colocado, Ana, porque isso é um requisito extremamente importante para a gestão de risco do contrato. Então, a gente tem que ter acesso ao provedor os relatórios de auditoria, o que deu errado, os problemas que foram verificados, porque essa transparência é que vai gerar a confiança no teu provedor. Níveis de serviços, correto? Garantia dos níveis de serviços. Não se faz contrato para a gente cobrar multa. Você faz contrato para ter o objeto do contrato disponível, ok? E principalmente o acesso de terceiros às informações, correto? Então você tem que ter a visão e você poder auditar a hora que você quiser, o dia que você quiser, ok? A proteção às informações que o teu provedor está disponibilizando. Não tem que ter protocolozinhos, ok? Em excesso para você entrar no ambiente que você contratou e validar todas as medidas de controle e proteção previstas em contrato e fornecidas pelo provedor. Ok, senhores? Muito importante a entrada da Ana aqui. Senhores, transparência é o que gera confiança. Bom, senhores, benefícios. Cara, eu coloquei esse slide de benefícios, ok? Um grande número deles, com letrinha pequena, de propósito. Porque, olha, senhores, são inúmeros os benefícios, ok? Para você contratar em nuvem, ok? Resiliência, segurança, ciclo mais rápido de inovação, economia de escala, ok? Senhores, eu diria até que os benefícios são muito bem proporcionais aos riscos, ok? Então, você tem um grande número de benefícios, mas também você tem, né, os riscos são poucos, mas de dano muito alto, né? É que nem avião. Quando a gente está trabalhando consultoria em risco, eu disse assim, olha, qual é o risco que tem de um avião cair em cima da tua casa? Cara, é praticamente nulo. Eu não fico em rota de avião, não moro na frente do aeroporto, correto? E nunca caiu o avião aqui na cidade. Mas, em compensação, se ele cair, meu amigo, é perda total. Não salva nada.
é mais ou menos isso, contrato em nuvem. Não vai acontecer, mas também, meu amigo, se acontecer, tá, é na lona. Ok? Então não vou me deter muito a benefício aqui, correto? Bom, como a gente ministra, olha só, também mistura, sabe? A gente acaba misturando muito os gestores, ok? Já faz alguns anos... Me perdoe novamente, o senhor me pediu para fazer colaborações pontuais que fossem relevantes. Eu imaginava que fossem relevantes. Nessa sua fala pontual sobre benefícios e riscos e a proporcionalidade de benefícios e riscos, eu não sei se o senhor vai falar isso mais adiante, mas hoje não é uma escolha do gestor público, né, se lançar, né, na contratação de nuvem, colhendo esses benefícios e assumindo esses riscos, porque há uma diretriz, há um caminho irrevogável pela utilização de nuvem. Então, realmente, dominar o processo de contratação, conhecer a fundo o seu parque tecnológico, suas necessidades de TI, ter previsibilidade dessas necessidades de TI, porque não dá mais para fugir de contratar nuvem. Quem conseguir fugir é por pouco tempo. Então, cada vez mais está virando uma determinação cogente, né, dos órgãos de controle por entender os benefícios, né? Então, resta dominar justamente isso que o senhor tão bem pontuou sobre o processo de contratação e sobretudo, esse protagonismo da área técnica, de dizer o que realmente é bom, o que realmente a gente precisa dentro da instituição em termos de soluções de TIC. Com certeza. É extremamente bem colocado pela Ana, e a gente fez essa conversa antes aqui do encontro, ok? Para a gente ter um dinamismo maior e não ficar a gente aqui só falando e ninguém contribuindo. Então, nós estamos combinando isso aí, a gente combinou isso aí, e é para fazer a intervenção mesmo, Ana, ok? Eu só me referi ao risco de contratar de risco de nuvem hoje, até porque isso é um processo. Agora, com certeza, correto? Não tem como cair fora mais. Agora, tem que aumentar os controles e, principalmente, a capacitação do pessoal que vai trabalhar nesse processo, mas nós vamos ver rapidamente aqui outros itens. Como a gente estava falando, que a gente ministra vários cursos nessa área, várias consultorias, o que a gente tem visto dos comentários dos gestores? O que eles estão falando a respeito dessa IN e do processo de nuvem? Caramba, a gente tem visto coisas assim: eu não quero ser o pioneiro, correto? Eu perco o controle da infraestrutura, que vai ter redução de pessoal, diminuição de equipe, ok? Se não der certo, como é que eu volto? Ninguém voltou ainda, ok? Não tem um case de rollback para a gente estimar isso aí, ok? Se contratar de outra organização pública, eu risco investimento, só troca de lugar, correto? Alguns dizem, não, vou empurrando, né, até o processo amadurecer um pouco mais. Alguns alegam que não conhecem nuvem, ok? O processo de gestão de nuvem e gestão de contrato em nuvem, ok? Outros, tenho que capacitar meu pessoal em muitas especificidades ao mesmo tempo. Quer dizer, ele tem que recapacitar o pessoal, principalmente de infraestrutura, para gestor, para fiscal, ok? Com conhecimento até em auditoria de nuvem, auditoria de contrato de nuvem, correto? E tem outros medos aí, né? De novo, a gente está comemorando aí a semana, né, o mês da mulher, a gente está usando aí os slidezinhos para ajudar, ok? O que mais que a gente tem visto aí? Bom, tem duas grandes experiências em andamento, correto? E a gente conversou com esse pessoal, quer dizer, isso foi em novembro que eu conversei com eles, correto? Um é o edital de pregão do Ministério do Planejamento, antigo Ministério do Planejamento, que é de 2018. Ok? Ele contratou serviço de computação em nuvem, ok? Que era o MP mais 11 órgãos. Então, foi um pregão para 11 órgãos, inclusive o MP. Tinha serviço estético especializado, 31 treinamentos, e é interessante porque agora a gente tem a unidade de serviço em nuvem, e eles contrataram lá 7.342.824 unidades de serviço em nuvem para medir o serviço. Foi um contrato de 30 meses, 71 milhões.
aproximadamente 2.380.000 por mês. Eles fizeram esse contrato via um broker. A Ana vai explicar isso para vocês arrumadinho. Correto, Ana? Tentarei. Ok, beleza. O segundo é um contrato de 2017, que entrou em vigor em 2018, que é o pioneiro, que é o contrato do Tribunal de Contas da União. Tá? Também é só para o TCU, não tinha compartilhamento, pregão, não era registro de preço, era serviço de computação em multinuvem, suporte técnico especializado, exatamente muito semelhante ao do Ministério do Planejamento, só que do TCU veio na frente. Três capacitações, eu não me lembro exatamente, são 3 turmas ou 3 pessoas, e equivaleria a 1.003.500 USNs, Unidade de Serviço em Nuvem. Foi por 30 meses o contrato, aproximadamente 97.917 mês, tá? Um contrato de 30 meses por 2.900.000. Vocês repararam que esses contratos, eles não é recomendado fazer em menos de 30 meses. Por que, Leandro? Porque, olha só, primeiro, no contrato você tem a migração, a maturação do serviço e começar a se virar para o encerramento. Você não consegue fazer isso em um ano, correto? Porque realmente é uma virada. Certo, senhores? Então é só para a gente ver essas experiências em andamento, para a gente chegar nesse slide aqui, correto? As conclusões preliminares que tem desse contrato. O que a gente verificou nos 2 contratos? Primeiro, as 2 soluções são muito bem estruturadas. Os termos de referência, os requisitos da contratação foram bem feitos, são bem estruturados. Eles foram bem estudados para serem contratados. Porém, eles estão muito recentes em uso. E o uso do contrato ainda está muito baixo pelos 2 órgãos, tanto o TCU quanto o Ministério do Planejamento. Ok? O consumo é baixo de UST. Correto? Bom, então essas 2 características, né, de recente em uso e com baixa utilização, eles ainda não dão para nós uma avaliação em conteste, ok? De todos os pontos positivos e negativos. Olha só, volto a repetir aqui, o Ana falou, correto? É mão única, não tem retorno, correto? Os contratos vão ter que ir para lá, mais ou menos, ok? Hoje ou amanhã, ou ano que vem, mas que vai. Ok? Isso é inexorável como o dia vai amanhecer. Bom, alguns pontos foram ressaltados, ok? Nesse bate-papo que eu fiz com as 2 equipes. Ok? É importante você ter mais de um provedor para o contrato. Ok? Para você ter redundância de falha e você ter facilidade de migração. Muito interessante isso. Ok? Não vou entrar no mérito de legalidade disso, nem de como é que isso funciona tecnicamente, porque basicamente não é o nosso objeto. Correto? Programa de formação de pessoal foi feita junto com o contrato. Então, à medida que os contratos estão evoluindo, a capacitação faz parte do contrato. Então, o pessoal conseguiu agregar isso para não ficar dependendo de contratação avulsa. Correto? E uma das contratações nesse programa de formação de pessoal, o contratante, né, a organização até viabilizou uma modalidade que eu achei muito interessante, que é a operação assistida. Correto? Ou seja, o pessoal aprende hands-on no contrato, exercendo o conhecimento e aplicando. Muito legal. Isso acho que dá uma tranquilidade a mais para o gestor de TI e para a própria organização. Um ponto positivo muito bom também foi a metodologia de unidade de serviço em nuvem. Porque essa metodologia de unidade de serviço em nuvem, ela pode ser aplicada a um catálogo de serviço. E ela dá mais flexibilidade, ok, de você montar as suas demandas, ok, e conseguir ter um valor razoável para elas. Você ter uma rastreabilidade do valor que você está pagando pelo serviço. Ok? E isso dá agilidade e flexibilidade no catálogo de serviço. Isso foi um ponto muito positivo que as 2 equipes relataram. Alguns pontos eles falaram que podia melhorar,
que é a deficiência de um acordo de nível de serviço, a deficiência dos acordos de nível de serviço entre o órgão e um broker, correto? O intermediário com o prestador do contratado. Bom, a maioria é que deveria ser mais detalhado, ok? Esse acordo de nível de serviço, ok? Que eles estão encontrando algumas deficiências de prazos, ok? E qualidades dos serviços que estão sendo disponibilizados, ou seja, o pessoal fornece um prazo, ok? O serviço era uma qualidade esperada, não é a que vem, então isso ainda tem que melhorar. E o outro é a inexistência até agora, né, que eles verificaram, olha, até agora a gente não tem nenhum case da gestão da saída do contrato, correto? Qual o custo que vai ter, não só custo de dinheiro, mas custo operacional também, e custo dos processos, né, com esse tripézinho que a gente colocou aí, né? Os custos financeiros, custos de processos, readequações e custos de migração de serviços. Então, eles elencaram aí, né, eu pedi para eles elencarem 10 pontos positivos e 10 pontos negativos do contrato deles. E esses 3 itens apareceram, né, nos dois, os 3 de positivo e os 3 negativos. Então, isso foi uma coincidência de muita prioridade nesse questionáriozinho que a gente mandou para eles e na conversa que a gente teve com eles. Quer falar alguma coisa, Luci? Pode falar. Só dizer que o seu tempo já está passando, já passou, na verdade. Estou saindo fora. Senhores, desastres acontecem, são trágicos. Essa semana a gente passou aí, está passando, né, por esse acidente lá na França, em que um data center, né, com, olha só, 3 milhões de sites, com 464 mil domínios saíram do ar. É o maior hosting da França, correto? Entre os sites que saíram do ar, banco, webmail, notícia, lojas, ok? E também sites de governos, ok? A OVW informou que o incêndio não teve como ser controlado e que não tem como recuperar nenhum dado. Para vocês terem uma ideia, eram 880 mil sites de domínio.com com 180 mil domínios. Senhores, gestão de risco, transparência no contrato, é isso. Ah, pode acontecer? Pode, mas você tem que ter as medidas, tem que ter as contramedidas, ok? E é claro que vocês vão ver aqui, né, a gente aproveita, né, fazer uma brincadeira triste, mas é uma brincadeira, ok? Que a gente consegue perceber os dados sendo enviados para a nuvem lá na França. Ok, senhores? Com certeza é porque a gente não está lá, né? Não aconteceu. Terminou com maldade. Mas isso é uma vingança a respeito do que a imprensa internacional deu de ênfase quando os nossos tribunais ficaram com seus dados bloqueados lá, lembra? Sim, lembro. Então agora eu vi muito meme da nossa TI e agora eu não me aguentei, eu não me segurei, eu digo, eu vou fazer uma com eles também. Essa aqui eu não botei na internet, deixei só para nós aqui, para consumo nosso aqui, também não dou cópia. Ok? Muito obrigado. Okay, muito obrigado, foi ótimo. Eu vou deixar as perguntas, eu vi que já tem perguntas e comentários aqui para o final, vou dar a palavra para a doutora Ana, né? Finalizar e depois a gente volta aí a conversar mais um pouquinho. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Agradeço aí Tô sem câmera? Tá, não tá aparecendo, não. E agora? Peraí, vamos ver se entra. Pronto. Tá entrando. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada, professor, pelas palavras e explicações tão pertinentes e importantes. O professor realmente tem uma visão que é muito complementar e que agrega muito a nós do jurídico, então é sempre muito bom ouvi-lo. Eu vou iniciar aqui a apresentação para vocês, é uma apresentação, na verdade, muito simples, complementar ao que o professor já nos trouxe. A minha pretensão é falar mais especificamente sobre a contratação em si, né?
embora saibamos que a contratação, para que cheguemos à contratação ou ao contrato e à execução do contrato e à gestão do contrato, a gente tem que passar pelos estudos técnicos, pelo termo de referência, pela pesquisa de preço e tudo aquilo que a legislação diz. Mas ainda assim, o meu intuito aqui nessa fala é dizer que é possível atender a essa necessidade de nuvem e a essa determinação de contratação em nuvem pelas instituições públicas, sobretudo as federais, utilizando o nas nuvens, utilizando os serviços da RNP, sobretudo porque a RNP ela existe para essa comunidade, em favor dessa comunidade, e o nas nuvens é pensado para essa comunidade, especificamente. Então, tem um diferencial contratar serviços da RNP, porque, na minha visão, inclusive uma visão eminentemente jurídica, eu diria isso em qualquer estudo técnico, eu estou contratando com quem entende do meu negócio a fundo. Então, esse é o meu objetivo aqui. Minha apresentação está aparecendo para os senhores? Alex, está tudo bem aí? Tá aparecendo sim. Okay. Ah, não está ainda não. Peraí. Não? Não. Está do professor ainda. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa aí pelo Alex para me dar o modo apresentador. Não, você já está. Eu vou tirar seu modo de apresentador e vou colocar novamente, tá? Um segundo. Tá. Enquanto ela está baixando, deixa eu ver, eu estou vendo aqui que pessoas falando de não, ensinar. Já está ok, eu não estou conseguindo. Não, é só aparecer. Enquanto não está aparecendo aqui para gente, pelo menos para mim não está ainda. O pessoal anda perguntando, né? Vi algumas perguntas aqui de se tem curso ensinar a fazer ETP, né? E tudo mais. Nós vamos ter aí, como próxima etapa, uma oficina, né, de orientação para a construção de ETP e termo de referência para serviços de nuvem, né? Então fiquem aí, continuem ligados nos 60 minutos nas nuvens, que vocês vão receber esse comunicado para só um minutinho que eu estou tendo um probleminha aqui no compartilhamento da apresentação com vocês. Para mim, não baixou a dele ainda. Pois é, exatamente. Professor, você consegue, de repente, tirar a sua ou parar o compartilhamento? Às vezes pode ser isso, né? Deixa eu ver aqui. Às vezes... A minha, para mim, saiu. Aqui não. Para vocês, alguém aí quer sinalizar no bate-papo se saiu, se tá ok? Para mim não saiu, não. Doutora Ana, tem um íconezinho do lado do ícone da câmera, perto do microfone, ao lado direito. Clica naquele ícone, por favor, compartilhamento de tela. Vai abrir uma janela. Você seleciona a janela do modo de apresentação do aplicativo que a senhora vai usar e clique em compartilhar. Veja se funciona, por favor. Acredito que agora esteja indo. Só um minutinho. Estava aparecendo a do professor para mim. A minha, para mim, não aparece mais. Vocês estão vendo a minha? Tá quase, ainda não. Ainda não, também. Mas tá quase. Se quiser, por enquanto só tá encaminha no meu e-mail que eu abro aqui, compartilho a tela e vou tocando a apresentação, tá bom? Tá ok. Contingência. Bom, mas... Ok, só um minutinho. Plano de continuidade do negócio, PCN. É isso mesmo, Adenilson. Tem que abrir um chamado lá na TI. Abre o chamado. atendimento@rnp.br. Ué.
vamos dar aqui um jeito. Enquanto vocês vão aí, olha só, aqui nos comentários, acho que vai entrar a apresentação, tá rodando uma setinha aqui. Entrou, agora foi. Pronto, doutora Ana, tudo certo, viu? Ainda bem que eu apresentei a minha primeiro. Pode colocar em tela cheia, modo de apresentação. Vamos lá, tá todo mundo me escutando e vendo a apresentação finalmente? Perfeito. Agora está redondo, perfeito. Então, complementando aí o que o professor disse, né, tudo que ele trouxe, se a gente for traduzir para os aspectos jurídicos que envolvem uma contratação, ele estava falando de nada menos que segurança jurídica, né? É isso que os processos, os procedimentos, os acórdãos do TCU, as normas legais ou infralegais, as instruções normativas, notas técnicas, enfim, é isso que elas querem. Afinal, elas querem que as organizações contratem com segurança jurídica, que tem o intuito de trazer justamente essa estabilidade para as relações, né? A segurança jurídica ela tem duas partes, é dividida em duas partes, em dois conceitos: a natureza objetiva, que versa sobre a retroatividade de nova interpretação, e a que interessa para a gente aqui, que é a natureza subjetiva da segurança jurídica, que é sobre a confiança da sociedade, e aí aqui também tem os órgãos de controle, né, nos atos, procedimentos e condutas proferidos pelo Estado, proferidos, no caso aqui da nossa palestra, por nós, né, que contratamos, e também por nós, RNP, que vendemos, né, que disponibilizamos esses serviços através do Nas Nuvens para vocês. Então, essa segurança jurídica tem que ser buscada por nós, e é buscada quando selecionamos aquela oferta, quando enviamos para vocês uma proposta, quando auxiliamos na contratação, e ela tem que ser buscada pelos senhores no processo de contratação em si, né, na elaboração dos artefatos e etc. Como hoje, com o arcabouço jurídico que nós temos, né, como que nós entendemos que os serviços e produtos da RNP, do Nas Nuvens, eles podem ser adquiridos pelos nossos clientes, pelas comunidades que nós atendemos. Hoje nós entendemos que isso está autorizado pelo artigo 24, inciso 24 da Lei 8666, que é a dispensa de licitação para contratação de organização social. Alguns serviços podem ser contratados com dispensa a partir do inciso 2, tá? E a gente pode combinar o inciso 2 com o artigo 24, em razão do valor contratando OS, eu não vejo nenhum problema. E na nova lei de licitações, isso ainda não está claro para nenhum estudioso do tema, tá? Mas na nova lei de licitações, entendemos que será o artigo 75, inciso 15, mas isso vai depender de um pouquinho de amadurecimento, mas eu já entendo que seria nesse dispositivo aí, que esse dispositivo que sustentaria, né, a justificativa jurídica dessa contratação da RNP com a dispensa, ou via dispensa de licitação. Isso tudo é alicerçado pelo estudo técnico. Obviamente que não se vai contratar a RNP, e nenhum gestor vai contratar a RNP, sem olhar para a opção de licitar. A opção de licitar, todo gestor sabe disso, ela é a opção inicial do gestor para contratação. Agora, sempre que ele tiver em mãos a possibilidade de uma dispensa, né, com vantajosidade, nós acreditamos que a RNP ela permite isso, que o gestor chegue a esse ponto de entender que há vantajosidade, que há economicidade e que há um interesse público, inclusive maior em contratar a RNP, porque nós, volto a dizer, existimos para essas comunidades e todas as ofertas e tudo é pensado exclusivamente para vocês, né? Então, tudo isso somado é que vai levar o gestor à segurança de optar, é uma opção, né, de optar ou por entender
que contratar a RNP, contratar serviços da RNP é a opção mais vantajosa para atender aquela necessidade. Tá? O professor falou detidamente sobre isso, mas eu vou repassar. Né? A segurança jurídica das contratações, eu vejo que elas passam pelo atendimento, sim, da norma, e pelo atendimento dessa norma com evidências. Concordo plenamente com o professor. Nós temos que fazer o checklist de cumprimento desses normativos no nosso processo de contratação, mas eu posso dizer com propriedade, porque já participei de contratações de TIC desde o seu nascimento, desde a oficialização da demanda até a gestão daquele contrato, ela passa muito pela forma como os técnicos desenham aquela necessidade e chegam até determinada solução. Então, eu considero que avaliar a RNP como uma opção para atender a essas necessidades também passa pelo gestor conhecer que a RNP dispõe disso e que ele dispõe de uma justificativa jurídica para contratar diretamente a RNP para atender aquela necessidade. Então, passa por isso. A RNP não é conhecida como provedora de serviços pagos, né? Então, isso é algo que a gente quer trazer até com essa iniciativa dos 60 minutos e com outras tantas da RNP. A cartilha está aí à disposição dos senhores, foi feita com muito carinho, para falar disso, que a RNP ela é autorizada, legitimada a prestar serviços e firmar parcerias para atendimento dessas necessidades das comunidades de ensino, pesquisa e inovação. Então, é possível contratar... Pois não? Posso... Leandro, eu... Pois não. Posso aproveitar para dar um ganchinho aqui, só para o pessoal... Claro. O seguinte. Senhores, olha só. Não é dispensado a ETP, independente de quem for a contratação, a forma de contratação. Claro que não. A contabilidade financeira é feita comparando o contexto todo da contratação. Sim, correto? Por isso que eu estou tratando a RNP como uma possibilidade a ser considerada. Para o estudo técnico preliminar, apesar da facilidade legal da contratação, jurídica da contratação, na ETP ela entra em igualdade de condições com as outras soluções. Correto? Para ser avaliada como uma opção de solução. Claro que na justificativa da contratação entra outros argumentos, que são esses justamente que a lei prevê. Obrigado, Ana. Desculpe interromper aí. Não, professor, foi muito oportuno. Então, a ideia é, primeiro, que o gestor considere a RNP e esse serviço da RNP e o nas nuvens no atendimento de suas necessidades de contratação. E segundo, que ele considere como justificativa jurídica, além da licitação, a possibilidade de uma contratação direta, porque existe essa possibilidade. Quando o legislador ele disse pode-se contratar a OS com dispensa de licitação, ele quis que as OS prestassem esses serviços para para as comunidades, para as áreas que ela atende, né? Para a qual ela foi qualificada. No nosso caso, para atender as comunidades de ensino, pesquisa e inovação. Então, essa é uma mudança de mentalidade que ainda tem que acontecer. A primeira, a necessidade de contratar nuvem. E a segunda, considerar a RNP, que sempre prestou serviços para as universidades através do fomento, mas que também é autorizada, legitimada legalmente a prestar serviços por meio de contratação direta. Existe para além do que eu já trouxe aqui, existe que é a justificativa jurídica, que é a mais importante, né? Tem justificativas conceituais muito relevantes. Essa que eu já falei, do porquê, da razão de ser da RNP. E os serviços nas nuvens, a gente pode dizer que eles passam, antes deles constarem do nosso portfólio, antes deles serem apresentados para os senhores em propostas de negócios aí, enviadas pela Lucy,
eles passaram antes por uma conformidade com o nosso contrato de gestão, com aquilo que a gente é autorizado a fazer, tá? Atendendo a critérios mínimos, como o alinhamento dos serviços desenvolvidos estratégicos da RNP. Então, a gente não é o mercado que vende por vender, né? Não interessa trazer para a RNP algo que, por exemplo, somente traria lucro para a RNP. Não interessa e a gente estaria vedado, né? Seria vedado para a RNP fazer isso. Então, a RNP oferta serviços que tenham esse alinhamento, que sejam convergentes com a temática de atuação da RNP como S, a relevância estratégica do serviço para as comunidades. É por isso que a RNP está entrando nesse mundo de nuvem. Porque um dia a RNP atuou e continua atuando, né, no backbone, né? Um dia a necessidade principal foi essa, tá? Que já foi fortemente atendida e continua a ser atendida para a RNP. Hoje a gente entende que uma das necessidades das nossas comunidades é sim adentrar esse mundo da contratação de nuvem. Então, a gestão dos serviços é orientada ao desempenho e é avaliado o impacto positivo direto desses serviços nas comunidades, tá? Então, essa é uma justificativa que ela está muito longe. Eu volto a confirmar as palavras do professor Leandro. Existe a necessidade do ETP. O ETP é um cotejo entre possibilidades, é um estudo avançado sobre a necessidade. Você entra na alma daquela necessidade para justificar aquela contratação e o gasto do recurso público, mas não é de segunda importância você trazer uma justificativa que seja conceitual, que tenha relação com o interesse público, e contratar a RNP tem esse diferencial em relação a realizar uma licitação. Bom, essas são as minhas palavras para vocês hoje à tarde. Espero que tenha sido esclarecedor em algum ponto. Eu me coloco à disposição para responder perguntas e para adicionar algum comentário que seja necessário. Muito obrigada. Ok, doutora Ana. Eu extrapolei. Não. Seu tempo não, a gente estava meio atrasadinho. Então, eu quero agradecer, né, a sua palestra, a palestra do professor. Como nós já estamos aí praticamente nos 60 minutos, eu vou me reter aqui às perguntas que o pessoal deixou aqui no bate-papo, né, no chat, porque tem alguns comentários e eu vou acompanhando aqui, ver se tem algo relevante, né, apesar que também dá para vocês, professor Turan, dar uma olhada e ver se acreditem que tem algo que possa fazer algum comentário, para aqueles que possam ficar um pouquinho além dos 60 minutos, né, já que a palestra foi tão boa assim, né, tanto assunto interessante, e a gente vai tentar responder tudo. A primeira pergunta que foi feita lá no começo para o professor é do Vitor Reis, que ele quer saber que ele já viu ETPs fazendo referência de TCO de outro ETP. Ele perguntou se isso é válido. É aceitável, amigo Vitor, mas o risco é alto, correto? Porque quando você for analisar o TCO, você pode ter algum fator na tua organização que na outra não seja relevante. Ou na outra tem um fator relevante que na tua não é. Senhores, ETP, correto? É preta por T. Semana da Mulher só fala, né, nomenclatura feminina. É preta por T. É customizado cada um pro seu. Porque na hora em que bater uma auditoria, cara, ela tem que ter a evidência de que foi feito para aquele produto. Beleza, próximo. Eu vou aproveitar o gancho do ETP, que eu vi que tinha uma pergunta se a RNP tem um modelo de ETP. Né? Nós ajudamos as instituições com modelos, sugestões, claro, do termo de referência, a minuta contratual. Do ETP nós não chegamos a fazer, e até como ele é muito específico de um artefato
anterior, né, ou seja, que dá início ao processo administrativo de vocês, nós acreditamos que nós não podemos interferir nisso, mas podemos dar subsídios na contratação, na informações que vocês possam estar colocando no ETP, que nós já fizemos para algumas instituições. Não sei se a doutora Ana aí quer ratificar alguma questão nesse Sim, sentido. eu ratifico, até pelas palavras, além das suas, as do professor, o ETP, nós sabemos que as instituições conversam e que os exemplos já de contratações positivas, né, servem para a gente começar as coisas, para a gente se inspirar, tá? Mas o ETP ele tem essa característica personalíssima, digamos assim, que a RNP ela até então entende pela necessidade de preservar e até um certo risco de trazer modelos. Mas há uma possibilidade da gente trazer, sim, um template com, pelo menos, essa parte da justificativa de contratação da RNP, tá? E até colaborar aí no futuro próximo com o professor Leandro para isso, mas não um modelo. Assim como o TR não é um modelo e nem a minuta, porque a administração ela é soberana nisso, e ela tem que seguir os modelos da AGU, né? Mas a gente tem sim interesse hoje em auxiliar e no futuro próximo aí pensar nessa possibilidade de trazer no mínimo um template com alguma coisa já caminhada. Mas não fazer o ETP para cada serviço da RNP, não. Inclusive tentando apoiar no TCO, né? Que é uma especificidade, sim. A gente tentar montar, de repente, alguma até básica, né? Isso, como eu comentei lá, nós vamos ter a oficina, né, do ETP e do TR, que vai ser já uma ajuda, né, para as instituições, nossos colegas e usuários aqui, na construção desses artefatos, né, e aí, conforme o senhor foi falando, eu já pontuei o pessoal aqui e falou, tem uma outra oportunidade de oficina aí, que é um TCO, né, de repente a gente programar para fazer algo nesse sentido também. Essas oficinas serão muito interessantes, porque a gente pode focar em serviços nas nuvens, né? Isso. Tem mais um comentário aqui do Walter Neto, que no contexto técnico a segurança jurídica subjetiva é muito mais objetiva do que outros contextos, por exemplo, na saúde. Aí não sei se a quer, doutora Ana, comentar a respeito disso. Não, eu só quero dizer para ele que eu concordo completamente com ele. Aí o Adenilson fez uma pergunta se alguma instituição já fez estudo comparativo comprovando que a contratação da RNP é mais vantajosa. Seria maravilhoso ter acesso a isso. Sinceramente, eu não sei, Adenilson, doutora, a senhora sabe? Não, um estudo comparativo não. Comparativo não. Aí eu lanço mão da subjetividade que o nosso colega, esqueci o nome dele, tratou agora, né? E dessa característica personalíssima das licitações. Nós tentamos negociar sempre a melhor vantagem, não só técnica. Mas o Brasil é calcado nessa vantajosidade. Então a gente vem focando muito, né, na vantagem comercial também, né? Não só técnica, a gente poder atender a melhor solução de acordo com a necessidade, como um broker, mas também com a melhor condição comercial. Então, é óbvio que a gente só vai conseguir uma vantagem muito competitiva quando a gente tiver um volume realmente muito grande, né? Porque a gente só consegue negociar com volume. Mas como a gente sempre tem alguns projetos aí de grande monta que vem através do recurso de contrato de gestão, né? Para alguns outros projetos, a gente está conseguindo, em alguns casos, sim, usufruir do mesmo benefício nesses grandes contratos para as contas dos nossos clientes, ou seja, a gente reverter isso em condições melhores também. Tá? Isso é um processo, a gente começou aprendendo e agora a gente já está aplicando alguns, então a gente vem identificando algumas vantagens sim, um pouco mais competitivas em alguns casos. Okay? Outros não pode ser tão competitiva, mas eu diria... Para além dessas vantagens que são subjetivas, de justificativa de contratar uma organização social para a educação, né? Sim. Tá? Também a organização poderia contratar a Claro, a Oi, para fazer a conectividade dela. Então, isso, exatamente. Fazendo esse paralelo aí, há uma vantajosidade intrínseca. Sim.
O Carvalho, ele perguntou, ele comenta aqui, não é uma pergunta, se o serviço nas nuvens seria enquadrado em serviço de natureza contínua. A maioria, sim. 5 anos. Contratos 5 de anos, 5 anos. 5 anos, né? O Marco Aurélio, da UFPA, ele pergunta, quando for fazer o ETP, será sobre a solução ofertada pela RNP ou com players do mercado? Isso é uma boa pergunta. Ela é feita a partir da necessidade do negócio para as opções que atendem ao negócio, à organização. Por isso que ela é preta por ter, ela é customizada na organização. Então, se você... Não, a solução... Agora nós vamos ter que contratar um serviço de nuvem. Aí a ETP vai avaliar as várias opções do mercado de soluções de nuvens e chegar naquela que atenda melhor a organização, não só no custo-benefício, mas principalmente atendendo a necessidade do negócio, atender a necessidade da organização. Então, por exemplo, uma universidade, qual é a necessidade da universidade? Atender aluno. Correto? E assim é que roda, ok? E aí, complementando, né, e reiterando a minha fala anterior, a diferença está no fato de que a RNP não era considerada para isso, porque não é esse o histórico da RNP desde então. E agora a RNP pode e deve ser considerada como uma organização capaz de prestar esses serviços e atender essas necessidades. Então, eu vejo que hoje vários estudos técnicos podem sim desaguar lá naquela conclusão final na contratação direta por dispensa da RNP. Ok. Nós temos esses passo a passos da legislação, enfim, que eu sei que é uma parte muito difícil e que a gente tem auxiliado. A RNP tem auxiliado nisso, né, Luci? Sim, temos. Eu tenho perturbado bastante a doutora Ana aí para ajudar aqui. A Luci é quase advogada, de fato. Eu tenho aqui preocupado bastante. O Walter Neto, ele faz um comentário, mas eu imagino que seja a respeito de capacitação, né, Walter? Eu não entendi muito bem. Se existe algum plano de bolsa para servidores que estão com dificuldade de aprovação apenas na parte financeira da instituição pública em que trabalha. Eu imagino que seria isso, né? Algum plano de bolsa de capacitação para servidores da instituição, é isso? Que não tem recurso? A escola tem alguma coisa nesse sentido. Tem que entrar em contato lá com a escola, tem os canais lá no site. E aí você vai encaminhando lá a tua demanda, ok? Eu imagino que sim, tá? Ok? O Paulo Sérgio de Moraes, conversamos bastante, né, Paulo? Com a conversa do Jesuíte, né? Ele até fala, a doutora Ana, recentemente eles tiveram contato, né, na Unicamp para a contratação do Jesuíte, que não acabou não sendo efetivado, né, por uma insegurança jurídica que foi apontada ali. Agora, com Nas Nuvens, temos a segurança jurídica necessária para contratar através da dispensa de licitação? Nós entendemos que sim. É o Paulo? É o Paulo. Isso. Oi, Paulo, tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom reencontrá-lo. Nós entendemos que sim, porque aquela solução ela era uma solução integral de outro provedor e a RNP está modelando o serviço Nas Nuvens com serviços da RNP que agreguem àquele prestados por parceiros. Então, a gente entende que caminhou positivamente depois daquela nossa conversa. Perfeito, agradeço. Eu que agradeço. Okay. O Carlos... A Marco Aurélio falou aqui que a demanda não é só aluno, com certeza, tá, Marco Aurélio? A gente sabe disso, a gente só deu o exemplo aqui. Isso. O Carlos Tavares, ele fala da ideia exatamente de buscar apoio na justificativa e na análise comparativa, então é o que é relacionado aos riscos, é o que a gente vem apoiando aí as instituições a cada demanda, né, que é negociada aqui entre a RNP e a instituição. E o Denilson Ranieri, ele comenta aqui, né, que precisaria de um processo modelo, né, ou seja, documentação, os artefatos prontos, né, de uma instituição que já tenha contratado a RNP para dar o caminho aí das pedras para vocês.
nas ofertas, nos serviços nas nuvens, de IaaS principalmente, alguns SaaS, o Moodle, a gente realmente já vem construindo esses artefatos, Adenilson, para exatamente já dar esse suporte para vocês. E ele é baseado, o artefato, na própria lei, né, no formato que a lei pede, e com os requisitos técnicos, justificativa da RNP, né, jurídica e tudo mais, para ajudá-los aí nesse processo. E agora a gente já tem algumas instituições que poderiam realmente estar dando esse embasamento mais concreto, né, que até o ano passado tudo era muito novo, e a gente teve contratações só o ano passado, no final do ano passado. Tá? Mas isso a gente vem procurando sim fazer para vocês, tá bom? E já temos exemplos de contratação com Sim, aprovação dos com respectivos jurídicos. Exatamente, né? Aqui o Marco Túlio, ele pergunta se tem uma planilha de custo de hospedagem, tal como acontece com os provedores. A gente tem um catálogo básico que foi contratado com eles, Marcos, no começo, que serve como referência, né? Mas hoje o que acontece? A gente usa normalmente a necessidade de vocês e faz um mini leilão, porque nós qualificamos como broker 4 provedores, né? Nós hoje temos a AWS, Google, a Microsoft com Azure e a Huawei. São 4 provedores qualificados e a gente pode cotar a sua necessidade com os 4. Então, a ideia é que a gente faça essa concorrência no momento da necessidade de vocês. Então, esse é o nosso valor agregado, né? A gente poder dar a melhor solução com o melhor custo naquele momento, porque a gente negociou com eles, em cima do preço que eles têm na calculadoras, alguns descontos. Então, vocês podem até conseguir essas informações nas calculadoras de cada um deles, mas a gente acabou negociando descontos e, dependendo do volume, a gente consegue aí novas condições, né? Então, a gente até tem uma planilha, mas a grande realidade é que a gente faz esse processo de licitação ou leilão desses provedores que foram qualificados, tá? Exatamente para poder dar razoabilidade à contratação, caso a auditoria venha questionar o porquê da Google e não o porquê da Microsoft, porquê da AWS, o porquê não da Huawei, entendeu? Serviços do aluno serem enquadrados em serviços de natureza continuada, acho que já foi, né, do Carvalho. Deixa eu descer mais aqui, Thiago. O Vitor de novo pergunta. Vitor, até acho que eu vou conversar com você, né, Vitor? Amanhã, né? Amanhã não, é hoje. Né? A RNP poderia dar o suporte nos ETPs para juntar uma maior demanda de serviço junto a players? Sim, é o que a gente vem fazendo, tá? Esse é o nosso serviço de broker, na grande verdade. É a Lucy, fala com a Lucy, sabe que é a Lucy? O Thiago pergunta se um órgão pode contratar 2 provedores de nuvem, tendo dessa forma um ambiente multinuvem redundante. Olha, aí eu acho que eu vou deixar para os universitários. Até o que o professor falou é até recomendável, né, universitários? É recomendável, inclusive, você pode. Você não pode pagar o mesmo serviço para os 2 ao mesmo tempo. Correto? Tá certo? Então, a legislação prevê que você pode. Inclusive, por exemplo, a Caixa Econômica aqui em Brasília, ela tem 8 fábricas de software contratada, ok? Na mesma licitação. Mas ela nunca usa o mesmo serviço em todas elas. Então, ela passa o serviço para cada um. Correto? Então, não tem problema não. Você pode ter 2 contratos, você pode ter vários fornecedores, mas você não pode pagar os 2 ao mesmo tempo para fazer a mesma coisa. Se eles estiverem fazendo serviços diferentes, não tem problema. Tá? O Carvalho ainda pergunta como ficaria a renovação da contratação nos nuvens após 70 meses ou 72 em casos extraordinários. Em caso extraordinário, quando a contratação entra em 72 meses, já toca horror na procuradoria do órgão, porque eles, né, alguma coisa aconteceu, porque o contrato padrão é 60 meses, e não é extraordinário, é emergencial, e para justificar emergencial é difícil. Mas vamos voltar para os 60 meses. Olha, depois de 60 meses, você tem que fazer uma nova ETP, correto? E é claro que você não vai esperar os 60 meses. No último ano do teu contrato, né, de 5 anos, você já está se mobilizando para fazer uma nova ETP e contratar. Certo, Carvalho? Te ajudou? Beleza. Vamos ver se eu consigo ajudar aqui um pouco mais. O Marco Aurélio
da UFPA até falou aqui que não ficou muito claro a demanda de uma universidade, não é somente atender o aluno, mas tem outras necessidades. Sim, claro. Por exemplo, soluções de nuvem é uma solução broker ou uma solução própria? Bom, a RNP, ela é um broker. Então, nós, como broker, oferecemos o serviço com alguns serviços gerenciados em conjunto, utilizando a infra desses provedores que foram qualificados, né? Então, a gente pode ofertar o nosso serviço. A RNP oferta o serviço de infra através do Compute, né? Alguns de vocês já devem conhecer o Compute. Se não conhece, depois nós vamos fazer novas apresentações. Mas o Compute é o serviço de infra e ele pode ser ofertado para vocês com um dos 4 provedores, né? Por isso que nós somos aí esse broker de serviços de multinuvem, né? Mas, assim, para também não dar mais delonga, a gente poderia talvez conversar depois, e aí vocês entrem em contato com a gente, Marco Aurélio, através do e-mail aí comercial, e a gente pode fazer uma apresentação específica para vocês desse serviço, tá? E vocês entenderem melhor essa dinâmica aí. Que mais? O Vitor falou que não haveria um conflito de interesse, dado que a RNP também tem um desses provedores, então nós não somos esses provedores, mas nós também estamos trabalhando para ser um provedor de nuvem privada. Nós trabalhamos com os provedores de nuvem pública, então a gente oferta o serviço de infra do Compute em nuvem pública através dos 4 provedores, pode ser um ou outro, e vamos ter em breve o serviço do Compute privado, que aí é um serviço específico da RNP. Todos eles ofertados nas nuvens, que é a nossa plataforma digital de broker de serviços de nuvem, entendeu? Mais ou menos isso, tá? Mas ratifico aqui, dúvidas e querem entender mais, vocês entrem em contato com a gente aqui no comercial, né, @nasnuvens.rnp, a gente marca uma reunião e a gente coloca os especialistas aí para conversar com vocês e tirarem todas essas dúvidas técnicas em relação a tudo isso. Eu estou à disposição também nas questões jurídicas. Ranieri me deu uma bronca. Rani, que bom, é que eu não vi o seu nome na frente, Ranieri. Tudo bem? Que saudade de você, querido. Espero que esteja tudo bem. O Walter pergunta para o Alex, preciso do e-mail do curso, passou. A gente tem, né, uma infra e que nós temos uma infra, mas hoje nós também usamos serviços de provedores públicos, tá? Então digamos que hoje nós temos um serviço de nuvem híbrida, né, suportando os serviços da RNP, tá? Eu não sei pronunciar o seu nome do IMPA. É Beclair, é isso? Beclair, nome difícil, hein? Mas você... Beauclair. Oi? É francês, Beauclair. Beauclair, porque quando é francês a gente tem que, né? Que nem Leroy Merlin, né? O francês fica bravo, que é Leroy Merlin. O pessoal fica bravo. Bom, ele fala se a gente tem crédito de R$300, né, para testes, né, como uma POC, por exemplo, como o Google, né, o Cloud, né, o Google Cloud. Bom, a gente não tem, assim, créditos disponíveis para todos fazerem POC. O que acontece é que a gente consegue alguns créditos para POC quando realmente a gente sabe que o cliente vai estar fazendo essa migração, ele precisa dessa POC para ratificar essa contratação como uma evidência, por exemplo, no ETP, e aí a gente consegue conversar e a gente vai atrás de algum dos provedores para tentar esse crédito e fazer essa POC para vocês, tá? Isso é possível, então entre em contato conosco no comercial @nasnuvensrnp.br para a gente poder articular essas necessidades com vocês, tá? A segunda, o Carvalho está perguntando a segunda parte, como ficaria a renovação da contratação nas nuvens após 60 meses em casos extraordinários? Isso são os já respondeu. Já, né? Então tá bom. Bom, aqui eles estão falando entre si, o Cláudio podemos, ao contratar o broker RNP, utilizar os 4 provedores para hospedagem de serviços de nuvem na instituição? É um pouco disso que o professor Leandro falou, eu acho que tem que verificar, não sei se a instituição, vocês podem contratar os 4 e utilizar serviços separados, acho que isso vai depender um pouco, né, professor? A Ana tem que avaliar se, na realidade, se contratar a RNP, está contratando um só. Isso.
Então, na realidade, quando a gente fala em contratar outro fornecedor, está falando em outro CNPJ. Que avaliar se utilizar um provedor contratado pela RNP se contingência do outro, tipo a AWS da Microsoft, entenderam? Isso eu não vi ainda, então tem que ser estudado. A gente tem que avaliar. Mas é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Tomando por base aí a possibilidade de, se fosse diretamente, né, a universidade contratar dois, talvez pela RNP faça muito sentido também a gente viabilizar isso, mas o professor está certo, tem que aprofundar. Tem que aprofundar. Talvez seja a possibilidade contratar a RNP, e a RNP oferece para você um determinado serviço do Google, outro serviço da Microsoft, o outro da Huawei, né? Porque a gente aproveita para isso. Convergência com o negócio nas nuvens. Tá? Isso, aí nós vamos ter que realmente verificar, é uma possibilidade. Eu estou fazendo propaganda, entre em contato conosco, estou parecendo comercial, né? Pra gente poder... Mas é comercial. Estudar, tô parecendo aquelas menininhas, né, que aparecem na televisão, é isso. Mas o que eu falei, a RNP não era considerada, né, como uma provedora. E agora eu acho que é interessante que seja. O Walter fez também uma pergunta importante aqui, se é errado exigir data center nível 3, né, o level 3, dentro do Brasil. Não, né? Que eu me lembro até o processo. A justificativa de pegar nível 3 está na necessidade do negócio. Não é técnica. Correto? Tá. Necessidade do negócio. Se a aplicação do negócio exigir esse nível, está na ETP. E aí, meu amigo, pode contratar. Não tem problema não. Tá? É tudo calçado em cima da ETP, na justificativa da necessidade do negócio, e essa ser a solução que atende. E certamente isso também impacta no valor, né? Óbvio. Ok. E o Walter pergunta aqui também qual é o nível de data center da RNP. Então vamos lá. Nas nuvens sendo um broker, a gente utiliza o nível data center dos provedores na hora de ofertar o serviço. Então nós vamos estar trabalhando com o nível deles quando a oferta for do compute de nuvem pública. Quando nós tivermos o compute de nuvem privada da RNP, nós vamos ter aí um nível também de data center. Eu não sei te dizer isso agora, Walter, então para a gente entrar mais no detalhe disso, eu não lembro dos públicos, apesar de participar um pouco do processo, eu não lembro qual foi o nível que a gente contratou eles, a exigência, mas tinham certificações aí de nível, sim, 1, 2 e 3, em algum determinado aspecto, não vou conseguir lembrar. E o da RNP, e aí o da própria RNP, como também não está pronto, acho que nós nem temos isso para te informar ainda, mas é a mesma coisa. Converse, entre em contato com a gente fala com a equipe técnica, e essa parte mais técnica, realmente, a nossa equipe de arquitetos vão poder esclarecer junto com vocês, tá? Bom, acho que de perguntas nós já tivemos, matamos todas, se eu esqueci alguma, peço desculpas, mas também a gente já ultrapassou e muito, né, nossos 60 minutos, mas como nós estamos nas nuvens, a gente pode dar uma andadinha para qualquer lado, eu agradeço. Agora tem as nuvens da francesa rodando por aí. Agradeço o professor Leandro pela participação, foi excelente. Doutora Ana também foi excelente, como sempre. Obrigada. Aí nós, com nosso time aqui do Nas Nuvens. Agradeço imensamente a participação de todos vocês, né, nossos usuários, gestores de TI. Estamos à disposição sempre que vocês precisarem. O endereço eu já falei. Falem com a gente, nós podemos conversar especificamente em relação às necessidades de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado mesmo. Espero vocês aí nos próximos 60 minutos. E fiquem atentos que nós vamos aí mandar o comunicado das oficinas de ETP e TR para ajudá-los ainda mais nesse processo aí, árduo de contratação, que a gente sabe que não é muito fácil, né? Realmente, muito obrigado. Desejo a todos um excelente dia.